Amém, meus irmãos? Então quero convidar vocês a abrirem no livro de Ruth. Capítulo 1. E se colocarem em pé para nós fazermos a leitura do texto. Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Até aqui. Senhor, nos ajuda a compreender os teus caminhos e a tua palavra, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou a escrita desse livro está aqui nessa noite, Deus, para falar aos nossos corações, para nos lembrar quem tu és e quem nós somos, Senhor. Nos ajuda a enxergar a beleza, a grandeza e a profundidade do teu evangelho nessa história e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de eu começar a pregação, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu passei por alguns momentos bem difíceis na minha vida nesse ano, e um dos reflexos desses momentos difíceis é que eu tinha perdido um pouco a alegria e a empolgação de pregar. Então eu não estava me dedicando tanto à pregação e ao estudo da palavra de Deus. E o Senhor tem sido bom comigo, o Senhor me preservou nesse tempo, me restaurou nesse tempo. E eu só queria compartilhar com vocês que eu estou muito feliz e animado para pregar essa série, diferente de como eu estava me sentindo anteriormente. Eu tenho visto a graça de Deus e ao estudar esse livro no meu quarto, no meu tempo de devoção, Deus tem falado profundamente comigo a respeito da sua graça, do seu amor por mim e pelo seu povo. E eu tenho certeza que se eu conseguir transmitir um pouco daquilo que eu tenho entendido da parte de Deus para vocês através desse livro, vocês serão profundamente edificados. Amém? Então eu peço que os irmãos orem por mim, orem para que eu continue animado, esperançoso e dedicado no estudo da palavra para poder pregar aqui nessa igreja. Eu tenho planos, eu sei que eu prego bastante, tenho pregado esse ano bastante o Antigo Testamento. Tem muita gente que nem gosta do Antigo Testamento, já começa a ler de Mateus para frente, já nem sabe que tem Antigo Testamento. Mas o meu desejo como pastor é pregar a respeito de Jesus ao longo de toda a Escritura. Toda a Escritura é sobre Jesus e sobre a história da redenção. E eu, como pastor, me sinto desafiado a mostrar Jesus para os irmãos que não conhecem Jesus no Antigo Testamento. E o livro de Ruth é sobre Jesus, não é sobre Ruth, nem sobre Noemi, nem sobre outra coisa. O livro de Ruth aponta para a redenção e para a pessoa de Jesus. Amém? Mas eu prometo que muito em breve, assim como eu prego esses livros do Antigo Testamento por completo, eu quero, aqui na igreja, pregar um evangelho por completo. Muito provavelmente o evangelho de Marcos. Depois que nós terminarmos esse livro,
nós vamos pregar todo o Evangelho de Marcos. Eu vou ir até o fim. Então eu peço que os irmãos orem por mim nessa jornada. Eu acabei de perder o sermão aqui. Vamos lá. Eu estou tão empolgado que eu fiz até slide, vocês viram? Espero que vocês consigam enxergar. Bom, essa primeira pregação ela vai ser uma introdução. Ruth foi escrito para ser uma novela. Uma novela é um estilo literário. Ela é para ser essa historinha que tem começo, meio e fim e tem aquele final de redenção e de esperança. Bem como uma novela. Então ela tem 4 capítulos e os 4 capítulos são bem semelhantes ali. Começa de um jeito e termina de um jeito e a forma como o texto é escrito é bem, no hebraico é bem como uma novela. Bom, eu quero começar então expondo o texto, se quiser colocar ali o slide. Então, na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. E seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado por lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e o seu marido. Pode deixar esse texto aqui que eu vou usar aqui para... Eu fiz o slide exatamente como eu estudo a Bíblia. Então eu fui destacando as coisas e vocês podem fazer assim também na leitura bíblica de vocês. Na época dos juízes ele está colocando o tempo onde essa história aconteceu. Para quem não conhece o tempo dos juízes, depois que Moisés libertou, através da graça de Deus, libertou o povo chegou até a terra prometida, foi liderada por Josué, para conquistar aquela terra, que era a terra prometida por Deus ao povo de Deus. E logo depois que Josué morre, começa o tempo dos juízes. E o tempo dos juízes é um tempo complicado, porque não existia mais essa liderança, tanto militar quanto espiritual de Josué, e o povo começou a se distanciar de Deus e da sua lei. Então esse é o tempo. É o tempo em que as pessoas estavam confusas, não tinham direção, não tinham uma liderança espiritual, elas estavam confusas e perdidas, estavam aos poucos se distanciando de Deus e da sua lei. E nesse tempo, houve então, por causa da idolatria do povo, houve fome na terra, como consequência da idolatria do povo. Parte da aliança era que se o povo fosse fiel a Deus e ele observasse os mandamentos de Deus, Deus traria provisão, tanto na parte financeira, nas colheitas, quanto traria filhos e descendência para as pessoas, para as famílias. Então, quando o povo ele tem bastante colheita, bastante riqueza, e ele tem bastante filhos, ele se torna uma nação forte. Do contrário, se torna uma nação enfraquecida. Esse é o tempo, esse é o contexto que essa história se passa. No tempo dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moabe. Pode passar o próximo. Chegou um tempo que esse homem, Elimeleque, ele teve que fazer uma escolha, uma decisão. E essa decisão era, ou ele permanecia com o povo de Deus na terra, poderia sofrer com a sua família, mas crendo que um dia Deus traria a provisão, ou ele poderia dar um jeitinho, ele poderia correr atrás e dar o seu jeito, como se diz, Afinal, a fome estava batendo na porta e o patriarca, o homem da família tinha que prover o pão, tinha que fazer alguma coisa. Então, Elimeleque decide ir para a terra de Moabe.
Antes de eu entrar nesse ponto, eu queria dizer algo. Decisões são parte fundamental da nossa vida. Vive melhor aquele que sabiamente toma as melhores decisões, independente de qual é a sua situação social, financeira e familiar. Boas decisões te levam, a ter prosperidade e a viver uma vida melhor, e más decisões te levam a ter uma vida pior. Por isso parece que os seres humanos, eles são aficionados por um tipo de direção. As pessoas gostam de 10 coisas para fazer antes de morrer. 10 atitudes para ser mais produtivo. As pessoas querem, ao mesmo tempo, total autonomia para suas decisões, mas elas também querem um conselho e direção para uma vida abundante. Que confuso, né? Nós somos assim. Somos seres confusos. Ao mesmo tempo que a gente quer tomar as nossas próprias decisões e ser senhor do nosso destino, nós também queremos umas dicas importantes para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida. A palavra hebraica Torá significa instrução. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são a Torá. É o conselho de Deus para o povo de Deus de como viver uma vida segundo a vontade de Deus. Isso é a Torá. Eu sei que muitas pessoas vêm de contextos, pessoal aqui da igreja, veio de contextos evangélicos diversos. Tem gente que veio de igreja ruim, tem gente que veio de igreja mais ou menos. Mas eu percebo ao conversar com as pessoas, que as pessoas têm muita dificuldade com o Antigo Testamento, e principalmente muita dificuldade de fazer uma relação com a lei de Deus e com os mandamentos de Deus. Parece que a gente foi ensinado, em algum momento da nossa caminhada cristã, de que a gente não precisa de lei, de que a lei de Deus caducou, o Velho Testamento a gente arranca e bota fora, a gente vai de Jesus para frente até Apocalipse. Sei que muitas pessoas foram ensinadas assim, mas isso está errado. E é meu papel como pastor, ensinar toda a verdade de Deus, todo o conselho de Deus para o seu povo. Então a Torá, esses 5 primeiros livros da Bíblia, são o conselho de Deus para o povo de Deus. Para o povo de Deus. As leis, elas servem para nortear a prática de uma sociedade. Leis são feitas para proteger as pessoas, para nortear os nossos comportamentos e até dar algum tipo de ideia do que é moral e imoral. As leis nos ajudam a identificar essas coisas. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo que é rebelde contra as leis. Cada um quer fazer as suas próprias leis. Somos provocados, ensinados a fazer o nosso próprio caminho. Como se no fim da vida o que vale mesmo é ter feito as suas próprias escolhas, independente dos arrependimentos. Eu fiz do meu jeito. Agora sim, o Frank Sinatra tem uma música muito famosa, chamada My Way. E essa música é bonita e triste ao mesmo tempo, e ele fala de como ele viveu a vida dele, de como foram as suas decisões. E em certo momento da música ele diz assim: eu fiz o que eu tive que fazer, e continuei fazendo sem isenção. Eu planejei cada curso traçado, cada passo cuidadoso ao longo da trilha. E mais, muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Nós somos tentados a fazer tudo na nossa vida do nosso jeito. Do nosso jeito. Isso não é uma coisa boa. Eu fiquei triste, né? Eu já tinha escutado essa música várias vezes e eu comecei a refletir na letra dessa música como se o Frank Sinatra fosse o Elimelec, se justificando de ter tomado uma decisão errada, de ter ido para a terra de Moabe. E aí tudo aquilo que aconteceu, ele no final da vida cantando a música do Frank Sinatra, My Way. Nós precisamos de leis. Leis trazem segurança, estabilidade para a nação e para cada cidadão individualmente. Leis definem também o que é moral e imoral.
Por isso que a política é algo tão complicado. Porque no momento onde a gente puder mudar as leis, e a gente impor os nossos valores e a nossa forma de enxergar o mundo, a gente vai fazer com que os outros vivam através daquilo que a gente acha certo. É por isso que política é tão espinhoso e tão complicado em qualquer lugar do mundo, desde que o mundo é mundo. Então a história de Ruth, ela está entrelaçada com a história do povo de Deus. Deus tem um povo que confia e se relaciona com esse Deus, e se relaciona com ele na medida em que observa e obedece às leis de Deus. As leis protegem, guiam e orientam o povo para que o povo não se corrompa com os outros povos que fazem o que é desagradável a Deus. Quando Moisés tira o povo do Egito e vai até o Monte Sinai, Deus faz uma aliança com esse povo. E a aliança é uma aliança de obediência a essas leis. E essas leis não são para o mal do povo, são para o bem do povo. Aliás, o lance dos direitos humanos, ele é totalmente baseado nos 10 mandamentos. De dignidade à vida, ao homem, ao próximo. Essa visão de Deus e dos outros seres humanos é tirada totalmente dos 10 mandamentos. Então as leis de Deus, quando a gente olha para as leis de Deus, eu quero ensinar vocês a olharem para a lei de Deus de maneira positiva e não negativa. Porque quando a gente olha de maneira negativa, a gente pensa assim, não, a lei me condena do meu pecado, então se eu puder abolir a lei, não tendo lei, eu não me sinto culpado do pecado. Agora, se eu tenho clareza de qual é a vontade de Deus, de que Deus espera que eu faça, quanto mais claro isso está para mim, mais claro e latente e evidente estarão os meus pecados, na medida em que eu não cumpro as leis de Deus. Esse é o ponto. É por isso que o ser humano quer de todo jeito arrancar o Antigo Testamento, se livrar das leis de Deus, como se elas não fossem necessárias para nós conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele. Então no tempo dos juízes, na medida em que o povo estava bem com Deus, ele buscava ser fiel a Deus, Deus abençoava ricamente com todas as promessas de abundância, tanto de colheita e riqueza, e eles tinham filhos e o povo crescia. Então olha o que aconteceu, pode passar o próximo slide. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos, ele fazia o que lhe parecia certo. Esse versículo é a síntese desse tempo em que o povo estava vivendo. Imagina não existir lei e cada um fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Nós somos tentados a fazer isso o tempo todo, a fazer aquilo que é bom para nós, aquilo que a gente acha que é o melhor em detrimento da palavra de Deus, em detrimento daquilo que Deus acha. E qual foi a consequência do povo fazer, então, como Frank Sinatra, do seu jeito? Pode passar o próximo. Elimeleque foi, então, para a terra de Moabe. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Inimigos do povo de Deus. Era um povo pagão que adorava outros deuses. Então, o que aconteceu? Elimeleque não confiou nas promessas de Deus. Ele não confiou em Deus e ele foi dar o seu jeito. Cantando Frank Sinatra, ele foi até a terra de Moabe, que era inimigo do povo de Deus. Aqui o texto ele é cheio de ironias. Eu não sei se eu vou conseguir fazer bem as ironias, mas vocês me perdoem se eu não conseguir. Mas uma ironia é que Belém, a cidade de onde eles saíram, significa em hebraico literalmente casa do pão. Belém significa casa do pão. Ou seja, acabou pão na padaria. Já era. Acabou pão na casa do pão. Agora a gente vai ter que dar um jeito. E quando a gente olha assim para os nomes das pessoas na Bíblia, eu estou introduzindo aqui os personagens e contando a história, porque tudo isso vai fazer sentido ao longo dessa narrativa que eu vou traçar nos próximos episódios. Então, Elimeleque significa Deus é meu rei. Noemi significa prazer, deleite. Depois ela fica indignada com Deus por causa do seu próprio nome. Porque ela ficou viúva, ela ficou amarga.
E ela não tinha mais nenhum prazer e nenhum deleite. Então essas ironias aparecem no texto hebraico o tempo todo. Malom e Quilion, os filhos, olha o que significa o nome deles. Fraco, pessoa doente, e pessoa frágil. Já estava dando um anúncio daquilo que ia acontecer com eles, ali na frente. Ruth significa companheira, amiga, que é exatamente como ela vai se comportar, de maneira leal a Noemi. A gente vai ver isso mais para frente. E Orfa é a obstinada. Então, sempre que a gente estiver lendo uma narrativa, preste atenção no nome dos personagens e também na tribo, no local de origem e para onde eles estão indo. Tudo isso é muito importante quando você está lendo a sua Bíblia. Por isso que eu fiz questão de apresentar bem os personagens, porque o nome dos personagens ajuda a contar a história. O lugar de onde eles saíram e para onde eles foram ajuda a entender o que está acontecendo. Faltou pão na casa do pão, e eles foram atrás de pão no reino de Moabe. Pode passar o próximo. Então eu quero mostrar agora, para a gente entender bem o que está acontecendo, onde é que eles foram buscar o tal do pão, quem eram os moabitas. Quem eram os moabitas? Eu vou ler aqui para vocês. Lá em Gênesis 19, 31, então pensa assim, ó. O povo de Deus teve origem em Abraão. Abraão tinha um parente chamado Ló. Abraão foi para uma cidade e Ló foi para outra cidade chamada Sodoma e Gomorra. Essa cidade, por causa da perversão, foi destruída por Deus. E depois que essa cidade foi destruída, olha o que aconteceu. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, essa é a filha de Ló, tá? Nosso pai já está velho e não há homens na nossa redondeza que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite me deitei com meu pai. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. Uma bênção, né? A história é fantástica. A menina é uma bênção, super sábia. Então, os moabitas eram descendentes dessa família bem estruturada e maravilhosa que faz as coisas bem certinho, né? Só para vocês terem uma noção de quem eram os moabitas. Então pode passar o próximo slide. Então esses eram os moabitas. Tem um outro episódio que eu não frisei aqui, mas eu quero citar, é que os moabitas, eles negaram, quando Moisés estava tirando o povo e indo para a terra prometida, os moabitas negaram pão e água para o povo de Israel. Então, Elimeleque resolveu ir pedir pão e água na casa daqueles que não dão pão e água para ninguém. Então, olha a ironia do texto e olha como o texto é bem escrito. Elimeleque, então, não confiou que o Senhor proveria pão para os seus filhos. E os seus filhos se casaram com as moabitas. A consequência do pecado, ao longo de toda a Bíblia, é a morte. Então Elimeleque não confiou no Senhor. Foi para a terra de Moabe e morreu. Os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, se casaram com as moabitas, desobedeceram uma lei clara que também proibia o povo de Deus de casar com mulheres de outros povos, para não haver essa corrupção e essa idolatria, e eles também morreram. Pode passar o próximo. Então olha o que acontece aqui. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Quando o texto diz assim, moraram lá por quase 10 anos, 10 anos naquela época, para uma pessoa estar casada com alguém e não ter filhos, é uma eternidade. Ou seja, a bênção de Deus não chegou naquela tenda, porque eles desobedeceram a Deus. Foram para uma terra que não era para eles irem e se casaram com pessoas que não eram para se casar. Então o que aconteceu? A descendência desse cara não vai existir.
Eles morreram. E o patriarca e os seus filhos. E a consequência disso é complicada no contexto da história. Agora, tem 3 viúvas. A viúva sofria muito naquela época, porque a mulher dependia completamente do marido para ter o sustento, do patriarca, dos homens da casa para ter o sustento. A ideia feminista que existe dentro de você pode estar pensando assim, abaixo o patriarcado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Nós vamos chegar lá. Calma. Às vezes nós pensamos que o mundo bíblico é muito distante do nosso. Outros costumes, outras leis. Mas uma coisa é certa. Desde que Adão caiu em pecado, o homem anseia por fazer tudo do seu jeito, fazer as suas próprias leis. Então Elimeleque tinha uma decisão importante a fazer. Ou ele podia confiar no Senhor, ou não confiar. O que aconteceu é que ele não confiou no Senhor, e o resultado foi esse. Eu queria que agora você olhasse para a sua Bíblia, e você atentasse para o versículo 6, nós lemos do 1 ao 5. Olhe para o versículo 6, olha o que acontece no versículo 6. Aqui contou toda a história de problema, de queda, de desobediência, de consequência do pecado. E olha o que acontece no versículo 6. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. A gente leu só o início dessa história. A gente leu só o início da história, só para a gente poder introduzir os personagens, só para deixar vocês curiosos daquilo que vai acontecer lá na frente. Mas, desde o início, Deus já começa a mostrar que ele foi fiel à sua aliança. Elimeleque saiu porque não tinha pão. E agora, lá em Moabe, depois dos seus filhos e seu marido terem morrido, ela ouve que o Senhor foi fiel à aliança. Ela ouve que o Senhor proveu. Mesmo o povo em desobediência, mesmo o povo na idolatria, Deus foi fiel à sua aliança. Deus foi fiel à sua aliança. Então olha só o que acontece. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo com o pecado, com o nosso pecado, Deus tem graça para nós. Deus tem graça para nós. O salário do pecado é a morte. Tem gente que decora só até essa parte do versículo, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. A gente tem que decorar o versículo inteiro. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A história não acaba no salário do pecado é a morte. Logo, logo vem a graça. Logo, logo vem a fidelidade de Deus, o amor fiel de Deus em resgate do seu povo. Em resgate do seu povo. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela e as suas 2 noras, partiu com suas 2 noras de onde tinha morado. Rapidamente então, pode passar o próximo. 1000 anos depois dessa história ter acontecido em Belém, a casa do pão. Quem é que nasceu em Belém mesmo? Jesus. 1000 anos depois, em Belém, na casa do pão, nasceria o pão da vida. Aquele que sacia a fome de todo aquele que crê, de todo aquele que come da sua carne. A história de Ruth não é sobre Jesus. É sobre Jesus. A história de Ruth não é sobre Ruth, é sobre Jesus. Deus é fiel às suas promessas. Assim como ele foi fiel à aliança que fez com o seu povo, ele também será fiel à aliança que ele fez com você.
Essa é a ideia do livro de Ruth. Deus fez uma aliança com o seu povo e Ele é fiel a essa aliança. O herói dessa história sempre foi e sempre será o nosso Senhor, Redentor, provedor gracioso, fiel e amado, Jesus. Agora você deve estar pensando, o que é a história de Ruth e Noemi? Eu não sou viúva, eu não sou Elimeleque. O que essa história tem a ver comigo nos dias de hoje, 2023, Brasil? Tem tudo a ver. Por quê? Nós cremos no mesmo Deus. Nós cremos no mesmo Deus provedor. E nós somos também tentados a tomar decisões contrárias à vontade de Deus todos os dias. Nós somos tentados a fazer coisas que desagradam a Deus, achando que vamos resolver os nossos problemas todos os dias. Nós somos tentados a não confiar em Deus e confiar em nós mesmos, em dizer que nem o Frank Sinatra, eu faço do meu jeito. Nós somos tentados todos os dias. E o livro de Ruth, essa história, é para abrir os nossos olhos a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso Deus. A respeito do nosso Deus. Então, o que é importante nós aprendermos nessa noite sobre essa pequena perícope, essa introdução a respeito do livro de Ruth? Pode passar o próximo slide. O povo de Deus, se você é povo de Deus, você precisa conhecer e obedecer a lei de Deus. Deus espera que você conheça Ele e que você obedeça a lei de Deus. É necessário nós conhecermos a palavra de Deus. É necessário nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas ficam confusas de, eu estou orando para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tem um livro gigante aqui que fala a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer esse livro. E a parte mais grossa é o Antigo Testamento, que você não gosta provavelmente. É a maior parte é o Antigo Testamento. E nele contém a lei de Deus, a instrução de Deus para o seu povo. E se você é povo de Deus, essa instrução é para você. Sabedoria para que você possa obedecer a Deus e confiar em Deus. Essa história do livro de Ruth vai mostrar para nós que Deus é fiel à sua aliança e de que Ele é fiel a você porque você tem uma aliança com Ele através do sangue de Jesus. Você tem uma aliança com Deus feita no sangue de Jesus, e assim como Ele foi fiel ao seu povo no Antigo Testamento, Ele continua o mesmo Deus fiel e gracioso ainda hoje. Você tem uma aliança com Deus? Ter uma aliança com Deus envolve conhecimento, conhecer quem é essa pessoa que nós temos aliança, a pessoa de Deus, conhecer os termos dessa aliança, obedecer os mandamentos de Deus e confiar nesse Deus. Confiar nesse Deus. Então, para que a gente possa desenvolver a nossa vida com Deus, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer esse Deus. Elimeleque ficou confuso, porque ele estava no meio de um povo que já tinha perdido a referência. Vivia à luz de si mesmo, fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Buscava só a sua própria vontade, em detrimento da lei de Deus. Nós também somos tentados a viver dessa maneira. E o que acontece quando nós vivemos dessa maneira é morte, a consequência do pecado, é tristeza, é privação, é a disciplina do Senhor muitas vezes, é sofrimento. É por isso que nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, para que nós possamos obedecê-lo.
e honrá-lo e honrar a nossa aliança com Ele. Número 2, nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo em situações difíceis da vida. É fácil confiar em Deus e dizer que tem fé em Deus quando está tudo bem, quando está tudo de boa, quando a conta está azul, quando tem pão na padaria, quando tem, frios, quando tem picanha na geladeira. Agora, quando bate a escassez e as preocupações começam a bater na nossa porta, essa é a hora de nós demonstrarmos confiança em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus mesmo em situações difíceis da nossa vida. Como é que a gente cresce em confiança? Ninguém confia em quem não conhece. Então nós precisamos conhecer a Deus profundamente, nos relacionarmos com Deus. E aí então nós vamos crescer em confiança nesse Deus. Elimeleque se afastou do Senhor, se afastou da lei de Deus e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, porque parou de se relacionar com Deus, foi se afastando cada vez mais. E é interessante como isso aparece até geograficamente. Ele saiu do meio do povo de Deus e foi para o meio dos moabitas, algo totalmente inaceitável. Deus deseja se revelar para você. Deus deseja profundamente se relacionar com você. Deus deseja profundamente que você confie única e exclusivamente nele. Nele. Porque se você colocar a sua esperança em qualquer coisa que não for no Senhor, a sua esperança vai quebrar. A sua esperança vai ruir. Assim como nós temos lido no livro Deuses Falsos, nos nossos grupos, nós idolatramos qualquer outra coisa. Nós colocamos a nossa esperança, a nossa identidade, a nossa alegria, o nosso prazer em coisas que não são Deus. E o resultado é frustração, sofrimento, decepção. Então Deus está chamando você novamente a confiar nele, a depositar sua esperança nele, até quando as coisas são difíceis, principalmente quando as coisas são difíceis. Deus está dizendo: confia em mim, eu sou digno da sua confiança, eu sou leal, eu sou fiel à minha aliança. Você tem uma aliança comigo, confia em mim, deposite a sua confiança em mim exclusivamente. Nós precisamos conhecer a Deus e precisamos aprender a confiar em Deus. Por último, você deve estar pensando: beleza, mas às vezes eu não consigo. Às vezes eu não confio. Às vezes eu duvido, às vezes eu fico ansioso. Na maioria das vezes, às vezes. Como é que a gente faz quando eu desobedeço? Como é que a gente faz quando eu faço como Elimeleque? Eu tento dar o meu jeito, eu tento fazer as coisas do meu jeito. Como é que faz? Terceiro ponto é: mesmo quando nós duvidamos e desobedecemos, Deus já proveu para nós o resgate. Cristo veio justamente para aqueles que desobedeceram, para aqueles que não confiaram, para aqueles que não conhecem a Deus. O mesmo Deus que nos resgata quando nós caímos, nos dá graça abundante para que nós cresçamos em conhecimento, confiança e obediência a Ele. Nós vamos ver isso ao longo da história de Ruth. Que Ruth começa a confiar em Deus, Noemi começa a confiar em Deus, e aí tem um plot twist. Sei que vocês gostam de plot twist. Vai ter um plot twist importante na história de Ruth. Mas por hoje, a gente vai ficar só com essa introduçãozinha. Só para a gente introduzir os personagens, o contexto histórico, quando aconteceu.
e com essa mensagem, que mesmo quando nós não confiamos, quando nós desobedecemos a Deus, Deus já proveu para nós, a gente já sabe qual é o final da história. Eu gostaria de pregar essa mensagem, essa série de mensagens, sem que vocês soubessem o final da história, mas nós já sabemos o final da história. O final da história é que o Senhor Jesus nos resgata dos nossos pecados. Assim como Ele vai resgatar Ruth nessa história. Ele veio, morreu por nós. E nós podemos colocar toda a nossa esperança e confiança no resgatador, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Deus. Muitas vezes nós agimos igual a esse personagem Elimeleque. Nós não confiamos em Ti. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Nós queremos crescer, Senhor, no conhecimento de Ti. Nós queremos crescer em confiança em Ti. Independência de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a olhar para Cristo. Nos ajuda a olhar, Senhor, para a cruz, sabendo que o Deus que não negou o Seu próprio Filho para nos resgatar, também nos dará juntamente com Ele todas as coisas que nós necessitamos. Tu sabe das nossas necessidades, Tu sabe das nossas aflições, Tu sabe quando falta pão na nossa mesa, Senhor, mas Tu proveu tudo em Cristo para nós. Até quando tudo parece dar errado, até quando tudo parece confuso, Senhor, nos ajuda a depositar toda a nossa esperança em Ti, exclusivamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?